Para mim, todos os dias é um desafio, né? Empreender não é fácil. Acho que todo empresário sabe disso. Sim. Que todos os dias a gente pensa em desistir, mas a gente tem que se fortalecer, né? Algumas coisas que nos deixam um pouco desanimados em relação ao empreendedorismo são as lutas do dia a dia mesmo, que acontece, Os custos, pessoal, né? os custos, imposto, né? Verdade. E que a gente é uma luta grande. Sim. E que eu acho que algumas mulheres também ainda têm aquela questão do preconceito em ser mulher. Na hora de negociar, Na hora de não é? negociar, a gente ainda passa ainda por algum Sim. preconceito. Verdade. Né? Eu li uma matéria uma vez, eu não lembro onde foi, que falava até que existe um estudo que quando a mulher a empreendedora, né, vai buscar um financiamento, eu não sei se isso corresponde à verdade, mas foi isso que eu li. As taxas de juros eram maiores para as mulheres do que para os homens. Eu digo, minha gente, eu não acredito que ainda precisamos lutar com isso, né? Mas, assim, existe mesmo aquele preconceito velado, né? Às vezes é uma coisa que tá lá, até no subconsciente, não porque muitos homens são muito educados e até apoiam mulheres, mas é algo assim que fica lá no subsolo, vamos dizer assim, da consciência. Justamente. Que às vezes existe isso. Vai uma mulher negociar de um jeito, se o homem chega para negociar a mesma coisa de outro jeito, né? Isso aí para mim é um grande desafio, né? Porque tem alguns homens que não querem respeitar porque por ser uma mulher, né, que tá à frente. Sim. A gente ainda encontra essas barreiras ainda. E aí, quando é que alguma coisa lhe tira do sério nessa coisa do empreender ou do liderar, né? O que lhe tira do sério? Porque a gente sabe que a gente vive várias situações, mas tem aquela coisa que, quando mexe com aquilo ali, a gente termina se desestruturando de alguma forma, ou perdendo a paciência. O que lhe tira do sério nesse tema aí, de liderança? É justamente o compromisso, né? O compromisso, eu acho que ele me tira do sério. Porque, às vezes, França, a gente vai negociar com alguém e ela fala um determinado compromisso com a gente, que é o que eu passei agora, né? E não cumpre, né? Eu mudei de prédio. Então, assim, era um desafio para mim, né? Cada dia eu ia conversar, negociar com alguém e não sei se por ser mulher, ele dava uma certa data e não cumpria com aquela data. Então, isso me tira do sério porque eu sou muito focada, né? Muito focada mesmo. Então, aquilo para mim é um grande desafio. É a gota d'água, né? É a gota d'água. Eu também muito me irrita essa coisa da falta de compromisso. Então, eu também busco cumprir com meus acordos que eu faço, né? Com as pessoas e tudo. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que não tem tanto compromisso, ela ainda quer virar o jogo, dizer que você que é a errada, né? Que você cobra demais. Sim. Uma vez uma pessoa que trabalhava para mim, que não estava fazendo nem o básico que era para ser feito, eu fui conversar com essa pessoa, com toda a educação do mundo, ela veio dizer que eu era exagerada demais, que eu estava fazendo muita pressão, né? E que ela, enfim, a gente fica até às vezes em algum momento na dúvida, será que eu sou uma pessoa tão esquisita assim, tão má, né? Não, mas é porque realmente muita gente não tem compromisso e hoje em dia, infelizmente, existe muito mimimi, né? Lógico, eu sou totalmente a favor de saúde emocional, né? De um clima organizacional, mas a gente tem que saber separar, eu digo muito isso. Até essa coisa da NR1, que está aí, né, agora muito em alta, dessa coisa da saúde mental, ok, acho ótimo, faço nas nossas empresas, mas tem muita gente que se apega nisso para não fazer o que tem que ser feito. Para não assumir seus compromissos. E aí, isso aí me tira do sério também. Então, aquela França Carmo boazinha, sorridente, gente boa, some nessa hora, porque eu não consigo trabalhar com quem não tem compromisso. Então, isso é realmente muito chato. É muito chato. E eu tinha até um apelido, Franci, que era Major, né? Quando eu era diretora de hospital, porque eu tinha aquela questão de querer tudo correto. Ou então chama a gente de coronel. Justamente. Né? Porque realmente é isso. A gente precisa colocar as coisas nos lugares certos. Hora de brincar, brincar. Né? Hora de trabalhar, trabalhar. E tem gente que não consegue. E hoje as empresas, os empresários, pelo menos que eu converso, sejam eles homens ou mulheres,
eles reclamam disso, da falta de compromisso, né, de muitas pessoas. E aí fica bem, sabe, bem difícil de levar o negócio, mas a gente vai levando, né? Sim. De alguma forma. Não podemos desistir. De alguma forma a gente vai levando. E eu queria saber quanto tempo a gente ainda tem, porque eu tô meio perdida no tempo. Esse aí é o tempo que resta? Sim. Ah, muito bem, porque eu tava meio perdida aqui. Então, Marilene, vamos continuar. A gente já falou um pouco aqui da sua clínica, de empreender com propósito, e eu também acredito muito nisso, né? Eu queria te perguntar assim também, quando você era colaboradora, você acabou de falar que você, né, gosta do compromisso e tal. E as empresas que você trabalhou, né, que você, enfim, de alguma forma vivia os dois lados, né? Porque você Sim. era gestora, mas você respondia para alguém. Isso. Então pessoas respondiam para você e você respondia para alguém. Nessa experiência que você já teve, né, de estar trabalhando para outras pessoas, como você avalia essa saúde mesmo organizacional, né? Como você vê essa questão da liderança nas empresas? Ela é algo que, na maioria das empresas, né, que você passou, por exemplo, funciona direito ou precisa melhorar? Porque uma coisa também é certa. Tem muito líder que ele diz também que a equipe dele está desmotivada ou que não traz aquele resultado, mas ele também precisa se melhorar, não é? Essa coisa do autoconhecimento. Sim. Como é que você vê isso aí por onde você passou? Pronto. Eu sempre trabalhei em órgãos públicos, né? Aham. Prefeitura. E eu sempre fui aquela mulher de vestir a camisa. E eu sempre até costumo dizer para os meus colaboradores que a gente tem que vestir a camisa, seja de onde for. Se você está trabalhando... E eu costumava, meu horário de trabalho, principalmente na época do Covid, eu entrava às 7 da manhã e saía meia-noite, né, do hospital. E ainda ficava com o telefone na cabeceira, que a qualquer momento o meu telefone poderia tocar e eu estava à disposição. Então, eu sempre fui aquela mulher de vestir realmente a camisa pela minha empresa. Seja por onde eu passei, eu sempre vesti a camisa. E quando você saiu dessas empresas, você pediu demissão, você foi demitida? Ou em outra situação, como é que você viu, né, esse momento? Francis, sempre eu era convidada para gerir, né? E chegou um certo tempo, que eu acredito que era propósito de Deus, eu estava dizendo, olha, eu vou te tirar porque o teu propósito não é aí, Sim. Né? Então, chegou um tempo que eu fui exonerada, né? Mas naquele momento eu não entendi o porquê. Mas já era Deus trabalhando para mim colocar a clínica. E eu questionei para Deus. Eu falei assim para Deus, se Deus realmente estivesse ouvindo a minha oração, eu ia voltar. Mas eu ia voltar só para honrar o nome dele. E porque o que não importava não era prefeito. Que quem tinha abrido aquela porta seria Deus na minha vida. E passaram alguns anos, eu retornei e depois eu pedi realmente para sair, para assumir a minha empresa.